Venerunt pastores festinantes et venerunt Maria et Iosef et infantes positum in presepio. Os pastores foram às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos a Sagrada Família. Celebramos esta grande solenidade que é a expressão daqueles que souberam unir-se verdadeiramente a Deus, ter este ato de correspondência. E por isso hoje temos esta grande solenidade, esta grande celebração que é modelo para nós, de modo que os santos exultam diante desta imagem da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, de modo que ufanam-se e tem este louvor. São José Maria, um destes, coloca e trata a Sagrada Família como a trindade da terra, diante deste louvor, daqueles que souberam amar, corresponder, tem este ato expressivo de louvor a estes que nos ensinam a viver e a corresponder a Deus. E vemos isso em concretude, como vemos este ensinamento de Deus que se dá por meio deles, diante desta correspondência. Ao vermos São José como modelo de pai, esta expressão daquele a quem o próprio Deus escolheu, a Virgem Maria como modelo de mãe, de esposa, e nosso Senhor que nos ensina neste ato de paternidade, no ensinar, no transmitir, este ato de esposo, no modo como lidar com a sua esposa, a igreja, no modo como nos ensinar, no modo como nos acolher, no modo como nos conduzir, como filho, diante desta expressão de reverência e amor. E vemos isso expresso de modo explícito na primeira leitura. Vemos que nosso Senhor, Ele honra São José diante da sua obediência, da atenção, da prestatividade. Não imaginamos nosso Senhor falando: não, faço esse trabalho aqui depois, eu vejo. Ao contrário, este ato de amor, de poder estar ali com aquele quem escolheu para ser seu pai, este ato de respeito para com a sua mãe, a Virgem Maria, na atenção, no amor, diante do modo como fala, como se expressa, como se refere a ela. Este ato e a própria iconografia diante da história da igreja mostra bem. No Rio há uma igreja de São José, onde atrás do altar tem o famoso segredo de São José. E o que é? Uma imagem do último instante de São José, a boa morte. São José é patrono da boa morte, pois ao seu lado tinha a Virgem Maria e o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estava ali. Por isso esta boa morte, este ato de louvor, de correspondência, e ao mesmo tempo esta expressão de como o próprio Deus ampara seu Pai na velhice, está junto dele. E vemos esta expressão diante da Sagrada Família, no modo como devemos viver, e assim ver que nela se exprime aquilo que São Paulo apresenta aos Colossenses na segunda leitura. A Virgem Maria, solícita para com o seu esposo, São José, sempre ali. São José, não temos dúvidas de quanto amou a Virgem Maria, de como se dedicou. Nosso Senhor, como foi obediente, de modo que até nos Evangelhos é expresso isso. Quando vemos a passagem do reencontro de Nosso Senhor aos 12 anos no templo,
quando retornam para Nazaré? Explícito. Ele lhes era submisso, obedecia. O próprio Deus, feito homem, obedece àqueles que escolheu e que entregou a autoridade de serem seus pais. E o como? A Virgem Maria e São José educavam, cuidavam, zelavam por ele. Não temos dúvidas de que eles eram felizes. Não temos dúvidas de que aquilo que respondíamos no Salmo, neles se expressa plenamente. Eram felizes porque buscavam o Senhor, buscavam corresponder à vontade de Deus. Sabiam ouvir, sabiam corresponder àquilo que Deus lhe pedia. E é explícito isso no Evangelho. São José, que tem que deixar tudo, mudar toda a sua vida, para proteger aqueles que Deus lhes confiou, os grandes tesouros que Deus lhe deu. Não fica hesitante, mas ao contrário, tem que ir para o Egito, ele larga tudo e vai. É fato que em Nazaré não tinha muita coisa, estava num estábulo, mas até aquele pouco que tinha, deixa para uma terra onde ninguém conhecia, uma terra onde não tinha nada, só para proteger. E vemos quanto ele se empenhou. E depois de já ter talvez alguma coisa, voltar para sua terra natal, ou voltar para onde tinha antes alguma coisa em Nazaré, mas que depois de tanto tempo, com aquelas poucas famílias que ali existiam, devia estar tudo largado, sujo, mas o seu empenho em reconstruir tudo, em dar esta dignidade para a sua família, diante de um ofício que não era o mais glamouroso, mas ao contrário, era até um pouco desprezado, mas ainda assim, o empenho que tinha em corresponder. Do mesmo modo, a Virgem Maria, Nosso Senhor, à medida que passava, no cuidar do seu esposo, no cuidar das coisas que lhe competiam, no cuidar do seu filho, o menino Jesus, à medida que crescia, que poder ajudar, aprender o ofício. Vemos este exemplo nesta solenidade. O Evangelho não fala só para olharmos este exemplo e, poxa, que legal, mas ele coloca isso para nós, para nos tocar, para ver o quanto nós estamos correspondendo, o quanto nós estamos ouvindo e colocando em prática aquilo que Deus me pede. Será que estamos fazendo? Será que eu olho assim a Sagrada Família, como este exemplo, não como uma imagem que eu tenho na minha casa, que está ali na sala, enfeitando, ou num quadro, mas mais, no exemplo que muda a minha vida, que muda o meu comportamento, que muda as minhas atitudes. E assim, comecemos a fazer um exame e olhemos, em primeiro lugar, na ordem que apresenta São Paulo, como está o meu matrimônio? Aqueles que são casados, como está? Duas perguntas. Eu busco lutar pelo meu matrimônio todos os dias? Eu busco o diálogo, que me é obrigatório? Eu busco saber o modo como eu devo me expressar, falar? Eu sei que o nós precede o eu, que não é mais a minha vontade, mas o nós, que vai ter aquele momento em que a esposa vai querer aquele carro da Barbie todo rosa, e o esposo aquele conversível, mas no final das contas vai continuar com o mesmo carro, porque
Bom, a família cresce e é mais importante tudo aquilo que está ali do que os meus desejos e sonhos superficiais. A casa, ela vai querer pintar de rosa, ele de azul, e no final de contas vai ser branco, né? Porque afinal de contas o Júnior não precisa, né, fazer escola, fazer isso, fazer aquilo. Então não tem como ficar pintando toda hora de uma cor diferente. Eu busco, eu correspondo a Deus, eu sei que o nó está à frente, eu luto todos os dias, porque se eu não luto pelo meu matrimônio todos os dias, eu estou sendo infiel. Que a infidelidade não é quando o marido olha para outra, quando a esposa olha para outro. A infidelidade começa no momento em que não se luta. Não se luta por aquilo que é a união, que se faz a três. É a Deus no outro. Então, se eu não luto todos os dias, eu estou sendo infiel a Deus e ao meu próximo, porque eu devo isso, eu prometi isso. Eu estou lutando? Eu estou sendo essa expressão da unidade de Cristo e da igreja? E essa unidade, ela é fecunda. Eu estou verdadeiramente exprimindo isso? Estou sendo verdadeiramente fecundo? Porque o que é perguntado antes do consentimento é bem claro. Aceitai os filhos que Deus vos confiar. Não está perguntando quantos filhos se quer ter. Não pergunta em nenhum momento quantos filhos você quer ter. Deus aceita. Não. Vocês aceitam os filhos que Deus vos confiar? Porque o matrimônio é um serviço a Deus e ao próximo. Não é para mim ser feliz. Não é para mim fazer o que eu quero. Eu estou correspondendo. Eu me abro à vontade de Deus, não é a minha. Se Deus quiser que eu tenha 10 filhos, excelente. Mas se Ele não quiser que eu tenha nenhum, amém. É a vontade de Deus, não a minha. Eu correspondo a isso. E mais, eu aceito meus filhos com amor, ensinando a lei de Cristo e da igreja. Não está pedindo que o filho seja um playboyzinho que tem tudo e que sai desfilando com a última roupa da moda, com o carro do ano, com não sei o que, não sei das quantas. O que exige dos pais é que ensinem e trilhem um caminho de santidade para com seus filhos. Não é para dar as coisas, é mais. É esse caminho de unidade e de fecundidade. E esta fecundidade exige um ato de consciência, porque eu devo saber como eu estou ensinando aos meus filhos, como está sendo o meu papel de pai, não mais de esposo que expressa, que aceita a vontade de Deus, mas de pai, de mãe. Como está sendo? Ah, padre, meu filho pede, eu dou tudo. Eu paparico, ele quer fazer viagem, ele pede carro, ele pede brinquedo, ele pede roupa, eu dou tudo para o meu filho. Que porcaria de pai você é? Porque você só sabe dizer sim. Você dá tudo do mundo para o seu filho. E Deus? Você ensina? Porque o que pede que você faça é ensinar a ser santo. Você ensina seu filho? Ah, padre, às vezes ele está cansado, aí eu deixo ele descansar. Ele não precisa ir na missa, né, todo dia, né? Para quê? É engraçado. A vida que você deveria gerar no seu filho, você não gera. Mas as coisas do mundo você dá. O que você está fazendo com o seu filho? Está querendo levar ele para o inferno? Porque isso vai ser cobrado também de você. Ah, padre, mas por que eu tenho que exigir para o meu filho de que ele faça isso e aquilo outro?
Você exige que seu filho coma todo dia? Você exige que seu filho vá à escola todo dia? Você exige, tem pai que exige até que o filho siga o time de futebol. Agora a missa, que é o mais importante, o estar com Deus, que é o mais importante, não exige? Isso não é um pai. Nenhum padrasto faz isso com um filho. Não tem nem palavras para expressar o que é isso. Pede mais. Devemos entender uma coisa: que o pai que gera o seu filho segundo as coisas do mundo vai ter por pagamento as coisas do mundo. E que o mundo vai dar? Desprezo. Fica dando tudo, paparicando. Sua recompensa vai ser você largado, esquecido, no asilo, e seu filho só te visitando. Se for para te ver, é para pegar o seu dinheiro. É isso que você vai ter. Mas quando você aprende a se desgastar, a se entregar, a educar, a dizer não, porque o não expressa mais amor do que o sim. Aí sim. Certa vez passou uma matéria, e que na matéria o rapaz perguntava, né, como foi a criação do seu filho? Como é que foi a sua criação? E aí, aqueles jovens, já de meia idade, diziam: nossa, meu pai foi duro, às vezes me batia, me colocava de castigo, eu nunca podia fazer muita coisa. E aí via a relação familiar. O pai, já de idade avançada, com o filho cuidando. Outro grupo: não, meu pai me dava tudo, tinha tal coisa, só que meu pai nunca tinha tempo para ficar comigo, mas ele me dava brinquedo, ele me dava isso, ele me fazia aquilo, eu podia viajar, eu podia fazer não sei o que. Onde é que está seu pai? Ah, está no asilo tal. Qual foi a última vez que você foi ver? Ah, tem um mês, eu tinha lá que pagar os negócios e pegar o dinheiro dele. É esse o resultado. É isso que é a criação segundo o mundo. O Senhor pede mais, mas há aqueles ainda que se afundam ainda mais. Como? Ignoram o que é pedido, se fecham à fecundidade. Ai pai, eu não tenho filho não, eu sou pai de pet. Seu filho é um cachorro? Um gato? Deus, quando fez o homem, fez para cuidar e zelar da criação, não para tratar ela como filho. A dignidade é diferente. Ele te fez para gerar vida. E o que ele te pede no dia do seu matrimônio é que você gere vida. Não quero ter trabalho. Onde está a correspondência? Onde está este amor? Esta expressão da unidade? Porque não está sendo expressa. Do mesmo modo, os filhos. Como está sendo? Como está sendo a minha correspondência para com meu pai? Porque às vezes os filhos não olham o pai com a autoridade que Deus conferiu a ele. E aí não obedece, e aí não corresponde. Em casa é quase uma visita. Vive no sofá, não faz nada, só come e dorme. Estudar, leva com a barriga. E onde está a correspondência? Diante daquilo que o pai faz. Como está? Está a correspondência para com Deus. O Senhor pede mais, muito mais de nós. O Senhor, Ele mostra isso diante desta solenidade. É necessário cortar,
cortar com que aquilo que o mundo oferece, esse ato independencialista de querer fazer a sua vontade, o seu querer. Aos casados que vivam como solteirões, é isso que o mundo apresenta, sem compromisso, sem entrega. O serviço, uma decadência. Em vez do amor, brigas, discussões. Em vez da fecundidade, a esterilidade por não querer, o empenho. Diante da autoridade, o ato de desprezo, de tratar o outro, dando as coisas como se nada fosse. Não é isso que ensina-nos a Sagrada Família. Eles nos ensinam a ser mais, muito mais. Cabe a nós olhá-los como modelo a ser correspondido, aprender a buscar, seguir e viver como eles viveram. Diante deste ato de correspondência fiel e verdadeira, nos voltemos a eles, para que eles nos conduzam a corresponder àquilo que Deus nos pede. Este ato de saber que, apesar das durezas, apesar das tribulações, Deus nos dá a graça. Nos dá a graça para a sua correspondência. Nos dá a graça para viver aquilo que Ele nos pede. E por isso, recorramos a eles com aquela ejaculatória já conhecida. Jesus, Maria e José, nossa família, acorramos a eles para que eles nos conduzam a corresponder à vontade de Deus. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,